Fala galera, tudo bem? Estamos de volta, dia 1º de outubro, dia do vendedor e também dia do meu aniversário. Estou aqui, dessa vez gravando de um outro ambiente, gravando aqui de Belo Horizonte, mas dando seguimento à nossa rotina, à nossa produção de conteúdos. E como não poderia faltar, no dia do vendedor, meu grande objetivo é compartilhar com vocês técnicas, metodologias, estratégias, dando continuidade à nossa última aula de como a gente pode planejar, montar as métricas para realizar as conversões necessárias para o seu canal de televendas ou para o seu canal de atendimento digital. Ou seja, como que a gente vai impulsionar as vendas através dos múltiplos canais, dando seguimento à metodologia de entendimento das taxas de conversão que a gente estudou na última aula. O grande objetivo dessa aula é ajudá-los a montar um plano estruturado, com planejamento estratégico, para que vocês possam provisionar, planejar o potencial do volume de vendas que vocês podem agregar através dos canais digitais na sua operação de autopeça, seja de linha leve ou de linha pesada. Então vem comigo que hoje, dia 1º de outubro, dia do vendedor, a gente vai ajudar a sua equipe de vendas e você a estruturar o teu plano incremental, de venda incremental para o mercado do aftermarket, o mercado de reposição de peças. Vamos embora que tem muita novidade. Bom pessoal, então dando seguimento na nossa Masterclass, nossa aula de hoje, dia do vendedor, 1º de outubro, a gente vai falar de alguns indicadores e algumas estratégias fundamentais para que vocês possam planejar a taxa de conversão e naturalmente o volume de vendas, podendo dar oportunidade para a sua força de vendas, para os seus vendedores ampliarem cada vez mais os resultados comerciais através dos canais digitais. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como que você parte daquela base, naturalmente daquele estudo que a gente vem fazendo nas últimas aulas, usando o exemplo de embreagem, com os indicadores de volumes de acesso, taxas de clique, CPC, custo por clique, e como que a gente começa a materializar aqueles números, aqueles indicadores em um plano de vendas, tá? Ou seja, em um plano de quantos pedidos eu vou ter numa base diária, numa base mensal, para que você possa naturalmente estabelecer metas, provisionar volumes de resultados comerciais e obviamente atingir os melhores resultados. Então com isso, pessoal, de uma forma muito carinhosa, eu coloco essa Masterclass, essa aula de hoje, esse treinamento de hoje, com uma dedicação a todos os vendedores do Brasil, do mercado do aftermarket, do mercado de reposição de autopeças. E vamos seguir aqui recapitulando, tá? De forma muito breve, a gente já passou por esses números, então volto a dizer, se você ainda não assistiu às aulas anteriores, eu acredito que seja fundamental que você assista às aulas anteriores para que você entenda a cronologia da formação do entendimento, a base de conhecimento para que a gente chegue nos números e indicadores que a gente tem aqui hoje. Mas eu vou fazer um breve resumo, tá? Eu vou recapitular rapidamente onde a gente parou, para que você possa, então, dar seguimento no estudo com base na aula da semana passada, com base no treinamento da semana passada, tá? Dentro do volume de embreagem, tá? O grupo de embreagem, a gente havia mapeado, portanto, tá? É o grupo que nós estamos trabalhando como exemplo de demonstração, tá? Naturalmente, esse é um estudo que a gente tem que fazer para todos os grupos de produto que você trabalha, suspensão, amortecedores dentro de suspensão, eixo e diferencial, caixa de câmbio, transmissão e por aí vai. Esse é um estudo, a gente está dando um exemplo, ensinando vocês a trabalharem com o grupo de embreagem e, obviamente, você vai poder replicar a metodologia, os fundamentos básicos, nos demais grupos de produto, tá bom? Dito isso, 1.500 combinações de palavras-chave de embreagem que em todo o Brasil geram na média mensal, tá? Pegando a média histórica dos últimos 12 meses, olhando a média mensal, gera um volume total de 170 mil buscas, tá bom? 170 mil impressões, tá?
Fazendo um recorte de São Paulo e do Rio de Janeiro, a gente vai adentrar aqui no nosso estudo de uma forma um pouquinho mais profunda, tá? Então, lembrando, o estado de São Paulo, por exemplo, tá? Ele tinha um total de 72 mil impressões, tá? Em todo o estado de São Paulo, com CTR, uma taxa de clique de 4,9%. Portanto, o estado de São Paulo me gera potencialmente, trabalhando com a média dos últimos 12 meses, 3.500 cliques nos anúncios que eu trabalhar voltado para o segmento, para o subgrupo ou para o grupo ou subgrupos de embreagem, tá? Então, potencialmente 3.500 cliques a um custo total de R$ 3.400. Lembrando, 3.500 cliques, ok? Vezes o custo médio do CPC, o custo por clique de 99 centavos. Então, ou seja, cada clique vale 99 centavos, de acordo com o orçamento e o parâmetro que o Google nos passou em cima dessa volumetria, dessa região e desse volume de buscas, esse volume de palavras, tá? Do grupo de embreagem especificamente, beleza? Então vamos lá, 3.500 cliques vezes 99 centavos me gera, portanto, o potencial de investimento máximo para esse grupo de produtos de R$ 3.400. O mesmo recorte a gente fez aqui no estado do Rio de Janeiro e com isso eu dou o próximo passo. Eu vou recapitular, eu vou abrir aquela mesma planilha que a gente vem trabalhando nas aulas anteriores e vou começar a popular essa planilha de uma forma estratégica para que eu consiga transformar esses números em volume e projeção de pedidos, volume e projeção de vendas, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Olha, abrindo aqui o meu Excel, tá? Eu vou lembrar então vocês que basicamente o que a gente fez aqui nesse Excel? A gente tirou aqueles dados, aqueles números da planilha do PowerPoint, tá? Que a gente levantou utilizando os softwares e as ferramentas de marketing digital e a gente populou o Excel, tá? Então aqui algumas informações importantes. Aqui a gente está simulando, hipoteticamente, uma operação de um distribuidor, de um lojista, de um varejo, de um atacarejo, que ele tem operações, CDs, filiais, estoques em duas regiões, tá? Ou seja, ele tem condição de atender o estado de São Paulo, bem como condição de atender o estado do Rio de Janeiro. Olha, Thiago, então para quantos estados, quantas regiões eu devo fazer? A decisão é sua. O que você precisa olhar é qual é a eficiência da tua operação logística, entrega ou a disponibilidade daquele cliente que fizer a pesquisa no Google, encontrar o teu anúncio, de ir até o teu balcão, ir até a tua loja para fazer o retiro da peça. Tá? Essa decisão é sua, você vai ter que ponderar a tua eficiência logística, a distância, mas aqui eu quero colocar um número importante, tá? Na média, tá, pessoal? Eu acredito que uma operação sadia, ela permita aí um raio de atuação de 40, 50, 60 quilômetros de onde você tem a sua operação logística, de onde você tem o seu estoque, tá? Quando a gente começa a extrapolar um pouquinho esse cenário, passa aí de 80, 90, 100, mais de 100 quilômetros, eu já vi que a eficiência das campanhas já começam a ficar mais reduzidas. Eficiência no sentido, obviamente, quanto maior o raio de atuação, mais demanda você vai encontrando, porque você vai varrendo mais regiões que têm potenciais clientes. Mas o que acontece? O camarada clica no anúncio, que é o CTR, a taxa média de clique, gera um lead, um potencial cliente para o seu canal digital, pode ser para o seu televendas, pode ser para o seu canal para o seu e-commerce, para a sua loja virtual, para o seu balcão virtual, por exemplo, ou até para outros canais, chat online, WhatsApp. Existem várias formas de multicanalidade, de canais digitais, que a gente pode pegar aquele anúncio do Google e direcionar o teu potencial cliente. Quando está muito distante, a tendência é que ele clique,
você gaste então o clique, ou seja, você pague o Google pelo CPC, pelo custo por clique, porém a chance de você ter um fechamento de negócios, a chance de você fechar uma venda, ela é menor, porque a eficiência e o tempo que essa mercadoria vai demorar para chegar, talvez não seja a eficiência logística das melhores, né? Ou seja, você tem que mandar um carro de entrega levar essa mercadoria ou o cara tem que ir até o seu balcão para fazer o retiro da peça. Tudo bem? Dito isso, pessoal, recapitulando então, desculpa, recapitulando então, nós temos o grupo de embreagens, tá? E a gente tem aqui as quantidades de pesquisa, o CTR, tá? Então, o CTR é a taxa por clique. Olha, eu tive 72 mil buscas, pesquisas, impressões, né? Que é o indicador que a gente traz. 4,9 é o meu CTR, então 4,9% de 72 mil. Eu tenho potencialmente 3.528 cliques, vezes o clique multiplicado por 99 centavos, eu tenho, portanto, o custo de tráfego, ou seja, qual que é o meu orçamento com o Google, quanto que eu tenho que colocar de grana no Google para impulsionar essa quantidade de cliques. Olha, pode ser um pouco mais, um pouco menos, mas pegando a média histórica dos últimos 12 meses que as ferramentas de marketing digital, cruzando os dados, nos entregaram, é que a gente vai conseguir ter vai precisar de um investimento aproximado, exato, na verdade, de R$ 3.492,72 para impulsionar, para trazer potenciais clientes para os canais digitais, para o grupo de embreagem, tá? E aqui eu quero começar agora a brincar com simulações, ou seja, beleza, legal, estou gastando R$ 3.492 com Google para São Paulo, estou vendendo, quanto de venda eu vou gerar, como que eu vou fechar negócios, quantos pedidos efetivamente isso pode gerar para a minha operação. E aí aqui a gente começa a brincadeira da aula de hoje, ou seja, a gente começa a estratificar os canais digitais. Eu vou dar 2 exemplos de ações de canais digitais e vocês podem e devem trabalhar taxas de conversão, taxas de fechamento de negócios variáveis, tá? Vocês podem trabalhar variáveis para cada grupo de... para cada canal de atendimento, tá bom, pessoal? Dito isso, então a gente vai começar a estratificar aqui, portanto, alguns exemplos de canais de atendimento. E nesses 2 exemplos aqui iniciais, eu estou simulando uma operação de televendas, tá? Ou seja, geração do lead, geração do potencial cliente. E aí como que funciona isso, tá? Basicamente, qual que é a estratégia? A estratégia é, a gente utiliza as combinações, todas as palavras-chave de embreagem, tá? A gente se posiciona com as palavras-chave de embreagem, fazendo campanhas e anúncios no Google, tá? A gente gera campanhas específicas para o grupo de embreagem, só que direcionada para celular, para mobile. Então, quando o cara pesquisa, por exemplo, onde comprar embreagem look para o meu carro, ou, um exemplo bem genérico, ou onde comprar embreagem delivery 850 VW, Volkswagen. Existem várias combinações para linha leve, linha pesada, 2 rodas. O fato é, uma vez que o usuário pesquisa isso no Google, eu vou aparecer para ele as campanhas, nós vamos posicionar a campanha somente identificando se, obviamente, ele está num raio de atuação que a gente definiu, que você definiu, que a sua campanha, que você tem logística para entregar. Então, se aquele usuário que está pesquisando no Google está num raio de atuação definido na campanha, esse anúncio vai aparecer para ele. E o segundo critério, se ele está no celular, o anúncio também vai aparecer para ele. Se ele está no computador, no desktop, por exemplo, isso já não vai acontecer. Esse anúncio, e aí, obviamente, você não vai queimar sua grana de forma desnecessária. Por quê? Porque essa é uma campanha direcionada para incremento de força de venda dos vendedores de televendas. Significa que apareceu o anúncio no celular, o usuário clicou no anúncio, ao invés de eu direcioná-lo, tá? Ao invés de levar ele para um site, por exemplo, para uma plataforma de venda online para o e-commerce, a gente faz um encaminhamento, gera uma ligação automática. Então a gente faz com que
aquele celular já automaticamente já faça uma ligação para o canal de televendas. É praticamente um encaminhamento de chamado e a gente tem aí naturalmente ferramentas de call tracking, de monitoramento, né, de ligações, que a gente grava as ligações, audita, acompanha com indicadores, com gráficos. Existem formas de fazer isso, mas o que eu quero que vocês entendam aqui é que o grande objetivo é o clique gera uma ligação do celular que automaticamente é direcionada para o número que vocês tomarem a decisão. Você pode mandar para o celular de um vendedor, você pode mandar para a sua central de PABX, pode ser para o telefone de um vendedor, até mesmo de home office, para que ele possa fazer os atendimentos dentro de casa. Então, ou seja, existem critérios e formas de você posicionar essa estratégia. O que a gente está mostrando aqui, então, é a estratégia de televendas, tá, pessoal? E vamos lá, então. Como que nós vamos gerar aqui? Olha, eu vou abrir algumas colunas a mais, tá? De forma estratégica, para que vocês comecem a materializar essa projeção de vendas, tá? Então, se eu tenho, por exemplo, 3.528 cliques no estado de São Paulo, e 720 cliques no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, significa que eu vou ter 3.528 ligações? Essa é a primeira premissa que eu gostaria de colocar para vocês. Não. Existe uma taxa média de perda, ou seja, o camarada clica no anúncio, mas ele desiste de fazer a ligação, ou a ligação cai, ela não completa. Existem fatores técnicos envolvidos, tá, nessa operação dessa campanha, e a gente tem alguns indicadores médios, tá? Obviamente, cada cliente tem mais ou menos uma taxa de perda, que pode ser maior ou menor, mas aqui eu quero passar um indicador para vocês bem interessante, tá? Na média da nossa operação, pegando a base de todos os nossos clientes, distribuidores, lojistas, varejistas e atacadistas até mesmo, tá? Atacarejos, inclusive, se a gente pegar a média, tá? E aí eu tô falando média geral, tá? Tanto linha leve quanto linha pesada. A gente tem uma média de perda de ligações de 40%. Então, na média, 40% perde. Significa que você houve o clique, você pagou pelo CPC, pelo custo por clique, você gastou grana com o Google e aquela ligação, aqueles 40% médio, não completaram. Portanto, significa que 60% completa, tá? Significa então, se eu for trabalhar dentro desse cenário, a quantidade de ligações que eu vou receber aqui, tá bom? Na coluna E de escola, tá? É exatamente 60% da quantidade de cliques. Mas eu vou ser um pouco mais conservador. E eu sugiro que vocês trabalhem dessa maneira também. Por quê? Eu acredito que é importante você provisionar de forma mais conservadora para que você possa ter naturalmente um resultado até mais otimista, ou seja, que você se surpreenda com o seu resultado, com sua projeção de vendas, tá bom? Então, nesse cenário, eu vou trabalhar com 50%, tá? Eu vou falar aqui, estou simulando, e eu vou falar que 50% dos cliques que eu recebi e paguei para o Google não geraram ligações e a outra metade, os outros 50%, geraram ligações. Legal? A mesma coisa para o Rio de Janeiro. 1.764 ligações para São Paulo, 360 ligações para o estado do Rio de Janeiro. Olha, Thiago, isso é muito ou isso é pouco? Não sei. Depende da sua capacidade de atendimento. Depende, você tem mão de obra, você tem equipe para atender 1.764 ligações todo mês. Como que está a sua força de vendas? Aí é uma estratégia que você vai calibrar. Você coloca mais ou menos investimento no Google. E aí, se você for proporcionalizando, ora, eu estou falando que com um investimento de R$ 3.492, eu gero 1.764 ligações. Se eu caio o investimento pela metade, naturalmente eu vou cair também, proporcionalizando o volume de ligações pela metade. Você pode e deve trabalhar uma métrica proporcional, porque a tendência é que ela seja o mais proporcional possível. Quantidade de ligações é proporcional, diretamente proporcional ao investimento do tráfego que você está fazendo no Google. Tá legal? Além disso, pessoal, mas vamos entender. Significa, fazendo aquela alusão que a gente já falou em algumas aulas anteriores sobre taxa de conversão.
Olha, eu tenho uma loja de autopeças numa avenida super bem posicionada e com uma quantidade grande de carros, de fluxo de pessoas passando na frente da loja. Algumas pessoas passam e entram na minha loja, outras não entram, mas todo mundo que entra na minha loja, eu fecho o negócio, eu gero pedido, o meu vendedor faz um bom atendimento. Existem vários parâmetros que podem gerar ou não negócio, tá? Como você tá com a peça no estoque, sua política de precificação tá pareada, tá legal, teu atendimento é qualificado, é um atendimento técnico comercial, ou seja, existem vários fatores que podem levar a gerar uma taxa de conversão maior ou menor. O que é a taxa de conversão? É percentualmente a cada 100 pessoas que entram na sua loja, tá? E vão até o seu balcão, qual que é o percentual? 50% fecha um pedido, 80%, naturalmente uma loja física, a taxa de conversão é maior, tá? Ou seja, se já houve o esforço físico daquela pessoa, daquele consumidor final, daquele pequeno frutista, daquele caminhoneiro ou daquele mecânico de ir até o balcão, ele já está motivado a fechar o negócio muito mais do que se ele está no telefone ainda fazendo pesquisa de preço, por exemplo, e veio do Google, tá bom? Nesse cenário, tá? Taxas médias, eu tenho clientes aí que falam de taxa média de 80% no balcão físico dele, 90%. Eu tenho cliente que fala, cara, entrou na minha loja, eu não perco venda. Essa é a meta que eu tenho para os meus vendedores. Tudo bem, mas no digital é bem diferente, tá? Olhando para um projeto de televendas, tá bom, pessoal? Olhando aqui para o projeto de televendas, o que a gente está entendendo é o seguinte, olha, eu vou dar alguns números médios, é importante que você audite mensalmente a sua operação e vá calibrando os seus indicadores, para que você não se frustre com suas metas, tá? Mas eu vou colocar algumas médias aqui de mercado, tá? E o primeiro indicador que eu coloco de taxa de conversão legal é o seguinte, olha, um distribuidor, parceiro, cliente nosso, top de linha, que está entregando excepcionais resultados, que o time de venda dele está convertendo muito bem, ou seja, a cada 100 ligações, quantos pedidos, quantas vendas aquele vendedor faz, tá? Um time muito bom, tá variando, tá? De 27% até 33%, tá? Esse é um time de primeira, que tem um estoque muito calibrado, uma política comercial muito ajustada, um time muito qualificado, um time muito especialista em alguns grupos de produto, com conhecimento técnico muito qualificado, tá? Agora, e times profissionais menos eficientes, tipo vendedores um pouco menos eficientes, estruturas menos eficientes. Eu já vi cenários de 7%, tá? Variando ali 10%, 12%, já vi realidades nesse sentido. Então, nesse cenário, eu vou trabalhar com vocês de uma forma um pouquinho mais conservadora, tá bom? O que eu vou falar para vocês? Eu vou falar de uma taxa média, por exemplo, tá? Só para a gente brincar com os números, eu vou falar que no estado de São Paulo, tá? Que é a minha primeira linha, eu vou trabalhar com uma taxa de conversão um pouquinho maior. Tá? Eu estou partindo de uma premissa que meu estoque é melhor em São Paulo, que meu time comercial é mais sênior, é mais maduro. Então eu vou falar de uma taxa de conversão de 15%, tá bom? Vou preencher aqui então com 15%, tá? Legal, olha, qual é a quantidade de pedidos que eu tenho aqui? 264 pedidos. Por quê? 15% de 1.764, então eu recebo 1.764 ligações e a cada 100 ligações que eu estou recebendo, 15% meus vendedores estão fechando negócio, estão gerando negócio através desse canal que está sendo impulsionado através do Google, que eu estou trazendo os clientes através do tráfego pago do Google. Legal? Só que olha que interessante. Pode ser que a sua filial do Rio não seja tão eficiente, então tá tudo bem, você vai trabalhar com a sua realidade. Nesse cenário, eu vou simular, portanto, 10%, tá? Então eu tenho ali 36 vendas no estado do Rio de Janeiro para o grupo de produtos de embreagem. Legal, pessoal? Olha, eu posso e devo fazer essa racional para todos os meus canais. Então eu vou fazer aqui mais uma simulação em um cenário que a gente vai falar do canal, por exemplo, tá? De
do e-commerce, ou seja, tenho uma loja virtual ou quero criar uma loja virtual, quero contratar, por exemplo, o nosso time da Web Parts aqui com a nossa plataforma e-Parts exclusiva para o mercado de autopeças ou, quiçá, outra ferramenta de mercado, mas o fato é, vale o meu investimento? Quanto que eu vou vender no meu mercado? Se eu contratar essas ferramentas, vale a pena? Vale a energia? Vale o esforço? E é por isso que você precisa fazer essa provisão. E aí, o que eu vou trazer para vocês aqui que é bem legal? Olha só, eu vou copiar, tá? Essas duas linhas iniciais, estou copiando as linhas, estou colando aqui embaixo e estou mudando aqui, tá? Para o que a gente chama de B2C, tá? O que é o B2C? É o Business to Customer, né? A gente fala negócios para clientes finais, consumidor final. Isso aqui é o varejo, tá? É você ter um e-commerce virtual, você tem um varejo, um balcão virtual, tá? E o seu cliente entra no seu site e tem a possibilidade de comprar direto do seu site. Legal? Olha que interessante, os números não mudam, porque a estratégia das palavras-chave ela vai ser muito similar às palavras de embreagem que você vai trabalhar para impulsionar e trazer o tráfego para o seu site. A diferença nesse cenário é o seguinte, é que quando o cara clica no teu anúncio, você não direciona ele para uma ligação. Quando ele clica no anúncio, você leva ele já para dentro do seu site. Tá? Então, olha que interessante, tá? Diferentemente, aqui não existe essa coluninha aqui, a coluna E de escola, tá? Não existe ligações. Então, aqui é zero, tá? Zero. Não vão existir ligações, tá? O que acontece, então, é uma taxa de 1 para 1. O que eu quero dizer com uma taxa de 1 para 1? Olha, todo mundo que clicar no seu anúncio vai entrar no seu site. Fato. Então, a gente pode trabalhar, tá? Obviamente podem haver variações um pouquinho maiores ou menores nesse cenário, mas a gente pode trabalhar num cenário que você vai ter 3.528 cliques e potencialmente você vai ter 3.528 pessoas, usuários que clicaram entrando no seu site. O fato é, quanto tempo esse cara vai ficar? Ele vai entrar e vai ficar 1 segundo e vai sair fora? Ele vai ficar 1 minuto? Ele vai ficar 20 segundos? Isso a gente vai abordar depois, mas esses são fatores que envolvem diretamente a taxa de rejeição. Quanto tempo que você consegue prender aquele usuário que está pesquisando pela peça com argumentos de venda, com ferramentas de busca, inteligência de busca por placa, por chassi, montadora, modelo, versão, referência cruzada, ou seja, o que o mercado, o que você vai entregar ao mercado que vai permitir que a navegabilidade seja eficiente e que você não perca aquele cliente dentro do seu site, que ele saia rapidamente, tá? O fato é, ele vai entrar no seu site e aí é por isso que a gente vai trabalhar uma taxa de conversão diferente para o site. Eu tenho 3.528 pessoas potencialmente entrando no meu site, tudo bem? Mas, vamos lá, qual que é a taxa de conversão? Ela tem que ser trabalhada agora em cima da quantidade de cliques, né? Ou seja, de acessos, de pessoas que entraram no site, tá? Vamos lá, galera. Eu vou dar alguns números para vocês e talvez seja um balde de água fria para todos que estão nos acompanhando, mas é a realidade. E eu acho que a gente precisa passar a realidade para vocês, para que vocês possam tomar a decisão de realmente montar um planejamento estruturado de vendas para a força de vendas de vocês, que seja realista, que não haja frustração para a gestão comercial, para a diretoria, para os vendedores, para a força de vendas e que seja compatível com a média de mercado, tá? A gente tem hoje, no e-commerce brasileiro, a gente tem taxas de conversão médias ali que giram em torno de 2,5%, cenários muito positivos que chegam a 3%, tá? Ou seja, a cada 100 pessoas, isso eu estou falando do mercado geral, tá? Não de autopeças, mercado de roupa, perfume, eletrodoméstico, dentre outros aí, um cenário muito positivo, a cada 100 pessoas que entram em um determinado site, até mesmo num marketplace, tá? Numa americanas.com, 3%, 3 pessoas, ou seja, a cada 100 pessoas que entram, 3 fecham o pedido. Essa é a taxa média, tá, pessoal? No mercado de autopeças, ainda é mais agressivo. E aí eu tenho os indicadores precisos com a nossa base, obviamente, de clientes e de projetos que a gente vem atendendo. E aí, hoje, a gente trabalha com cenários absolutamente bem mais conservadores. Por melhor, obviamente, tá? Essa taxa ela vai variar
de acordo com a ferramenta, com a tecnologia e com a sua estratégia de marketing e de gerenciamento de e-commerce, tá? A gente já viu cenários de autopeças com taxas de conversão de 0,6%, 0,8%, 1%, e quando a gente traciona uma operação, estabiliza uma operação madura, ela não vai ultrapassar 1,5%, 1,5%. Ora, Thiago, isso é muito pouco, isso não dá para fazer nada, mas é a realidade. Então é por isso que você precisa fazer a relação de provisionar a quantidade de pedidos, ver o volume que isso vai gerar de vendas, e a partir dali, nas próximas aulas, a gente vai discutir o quê? Despesa, custo, carga tributária, CMV, funcionários, equipe. A gente vai tirando despesas para que no final das contas a gente chegue na última linha para olhar para essa operação e entender se essa operação é factível, é realista, vai deixar um resultado positivo, um lucro, uma margem que seja igual ou melhor da que a sua operação offline, tá legal? Então, falando desses números, qual é a minha taxa de conversão? Eu vou trabalhar com uma operação já estabilizada, que a taxa de conversão é 1,5%, 1,5%. 1,5% de quê? Das ligações? Não estamos falando de ligações. 1,5% da quantidade de cliques, tá legal? Então, 3.528 vezes 1,5%, tá bom? 52,92. Ou seja, não existe pedido vírgula, né? Ou seja, não existe um pedido e meio. Então, 53 pedidos nesse cenário, tá? Arredondando. E a mesma coisa aqui para baixo, tá? Para o estado do Rio de Janeiro, 10 pedidos. Arredondando, 11 pedidos, tá? Então, quando a gente soma os dois canais que a gente simulou aqui para vocês, no mercado de autopeças, para o grupo de produto de embreagens, para dois estados, o canal de televendas e o canal de balcão virtual, de loja de e-commerce, a gente vai ter potencialmente, tá, uma quantidade total de pedidos de 364 pedidos. Thiago, isso é muito ou isso é pouco? Ora, depende do tamanho da sua operação. 364 pedidos só é factível se você tiver uma força de vendas com escala para atender a quantidade de ligações. Ou seja, olhando aqui para a nossa coluna de ligações, tá? Que eu estou marcando aqui de laranjinha, esse é um indicador absolutamente importante, porque no e-commerce, na loja virtual, no que eu chamei de B2C aqui com vocês, tá? Apesar da taxa de conversão ser bem menor, 1,5%, a escala é maior, porque demanda menos quantidade de energia, de horas, de esforço do vendedor. Então você consegue tracionar e escalar um volume maior de vendas. Entretanto, a taxa de conversão é muito menor. A eficiência de um canal de televendas, ela continua e vai continuar sendo muito maior, e eu não acredito numa migração muito rápida de uma operação que deixe de depender do canal de televendas. Muito pelo contrário, a gente defende o omnichannel, os diversos canais operando de forma integrada e gerenciadas de uma forma concentrada em uma única ferramenta de gestão, de CRM e de venda online aí. E é isso que a gente faz, é isso que a gente oferece no mercado, são exatamente essas soluções, tá bom? Então, obviamente, tá? Você precisa olhar e ponderar a capacidade de atendimento da sua força comercial para tomar a decisão de quanto que você vai gastar, quanto que você vai colocar de grana e impulsionar no Google, tá bom, pessoal? Com isso, a gente encerra a aula de hoje, tá? Mostrando aqui, então, uma estratégia e uma metodologia que a gente vem desenvolvendo para diversos lojistas, distribuidores e até mesmo indústrias, tá? A gente já fez diversos estudos de viabilidade aqui, metodologias para provisionar o potencial de indústrias de venda em cada região, para cada grupo de produto. Mesmo que a indústria não tenha condição e provavelmente nunca terá, ou num futuro muito longo vai ter, de vender para o consumidor final, de quebrar a cadeia, não é essa a proposta das indústrias, pelo menos não é isso que eu acredito, mas a gente tem visto as indústrias com um apetite muito grande de entender a demanda da ponta, projetar volume de vendas da ponta e encontrar
os distribuidores que têm já esse apetite e essa aptidão, o distribuidor, os varejos regionalizados, atacarejos regionalizados, que têm a aptidão e interesse de fazer esse sell-out, essa venda para eles e muitas vezes a própria indústria te ajudando a financiar o investimento do tráfego, tá? Através de políticas bem legais dos departamentos de marketing, de rebate e por aí vai, tá bom, pessoal? Então, fecho com vocês, agradeço mais uma vez a oportunidade de conduzirmos essa aula. Na próxima aula, dando um spoiler, a gente vai começar a transcodificar essa quantidade de pedidos em valor de faturamento, ou seja, multiplicar pelo ticket médio e enxergar o valor do faturamento. Quanto que eu vou faturar baseado, naturalmente, em 364 pedidos. Não só quanto eu vou faturar, mas quanto que eu vou gastar, qual que é o investimento que eu vou colocar de grana e quais as despesas e custos operacionais para que eu enxergue se vale ou não a pena dar o próximo passo na minha operação de venda online de autopeças através dos canais digitais impulsionados nesse exemplo aqui, impulsionando o tráfego através do Google. Beleza? Valeu, galera! Tamo junto!